Gente, hoje é a solução lógica. Isso é da autodecidologia. É um processo de decisão de vocês. É o ato ou efeito de resolver algum problema ou dificuldade, atendendo idealmente, de modo racional e praticamente consensual, às manifestações autopensênicas, cosmoéticas, por parte da consciência lúcida no momento evolutivo. A variável da conscienciologia, que é a lógica, é a solução. A solução é a variável. A qualidade lógica da solução avançada. A autovivência da lógica. A acuidade perceptiva lógica. O encadeamento dos fatos. A ponderação lógica. As autorreflexões racionais. As autopriorizações lógicas. A lógica plena teática. A lógica universal do atacadismo consciencial, o desafio da renovação existencial, a execução da auto-proex, as fases da vida humana, a solução contínua de problemas, as providências geradas pela solução. Agora, as resoluções refletidas, evitadoras de arrependimento. As prováveis verpons derivadas da solução. A aceitação lógica da verpom. Nós temos uma série de considerações e no fim a gente fala que a solução lógica mais inteligente é sempre profilática, cogitada pela consciência lúcida, mulher ou homem previdente, antes de chegar o momento de encarar diretamente o problema. A solução lógica, em geral, chega até você com facilidade ou com dificuldade? Quais as razões? De modo que aí nós temos o processo das soluções. Nós estamos tentando exaltar o processo da racionalidade e da lógica. Eu vivo falando isso aqui todo dia. Quase todo dia eu falo em lógica e racionalidade aqui. Porque é o único jeito de nós seguirmos o princípio da descrença. Agora, eu quero dizer para vocês que saiu mais um livro sobre a minha terra. A minha irmã trouxe isso, que o autor acabou de lançar o livro. Esse é o terceiro livro sobre Monte Carmelo. Esse aqui é sobre a história do Espiritismo, porque eu levei o Chico várias viagens. Sempre na época do Natal, eu ia visitar minha mãe com ele. Então aquilo fez um movimento e a gente, tudo quanto é cidade, para Monte Carmelo. Isso ficou, então, eles fizeram a história do negócio. E aqui tem dezenas de pessoas se manifestando. Inclusive fala do seu Manuelzinho. O Manuelzinho morreu em 2006 agora, com 92 anos, está falando dele aqui. Entende? Aqui tem a biografia de uma boa parte do povão todo de lá, dessa época. Manuel Ferreira de Almeida. Foi presidente do Centro Espírita Luz e Caridade por mais de 50 anos. Ele desencarnou no dia 3 de janeiro de 2006, aos 92 anos de idade, que é a mesma idade que o Chico morreu, né? Agora, é esse centro que tem o culto de assistência Aristina Rocha, que é o nome da minha mãe, que faz assistência. Aqui fala da minha mãe, fala do povo todo. É o que tem o maior número de pessoas da minha infância. Eu fiz um levantamento e depois eu li o livro, que ela me deu essa noite, li o livro e fui dormir. Apareceu um monte de gente desse povo. Todo mundo que pensou, porque você faz evocação livre, é um problema sério, é aquilo que eu falo para vocês. Agora aqui está falando no Lar das Crianças, tinha lá os locais que tinham, o povo que apareceu, o trabalho que havia, fala do Mário Palmério, fala do Zé Palestina, que eu já contei, que é aquele que fazia assim. Entendeu? Só que tem que só se referir, eles não estão dando muito dado, não. Mas o povo antigo todo que a gente conheceu, e uma boa parte desse povo está aqui. Esse é um livro mais completo que os outros todos que já fizeram até agora. Conta toda a história de Monte Carmelo, o processo do meu pai, as coisas todas que eu vi na minha infância. Vocês sabem que eu passei 12 anos querendo ressomar e não podia, né? Porque meu pai estava separado da minha mãe. Então eu tive que unir os dois. E com isso eu vi todo mundo daquela época. Porque eu rodava a área. O Zéfiro,
está entendendo? Rodava a área toda lá. Então, eu conheço isso bem. E por isso que é que eu tive pelo menos menos dificuldade de fazer retrocognição. Desde os 3 anos eu comecei a lembrar, porque eu estava ali. Você está entendendo? Dentro do processo. Agora, ontem eu estava lembrando isso. Comecei a lembrar das coisas todas, do povo inteiro. É muita gente. Está entendendo? A cidade era pequena, devia ter uns 5, 6 mil habitantes só, nem isso. Entende? E nada passava lá, né? Tudo é fechado. Até hoje. Parece que lá está só com 45 mil habitantes. A minha irmã chegou e eu perguntei para ela, como é que é? Fizeram mais algum outro edifício? Ela falou, não, só tem o Dentão, que é um edifício só, então eu chamo ele de Dentão, porque na paisagem só tem aquele. Agora, isso é que eu estou mostrando para vocês, que hoje nós vamos fazer aí a história do Espiritismo em Monte Carmelo. Se quer dar uma olhada dela, olha aí. Mas tudo são as soluções lógicas da vida, né? A coisa que nós estamos pensando. Então, é a vida. Tudo que você faz fica registrado. Então, professor Valdo, então, aproveitando essa colocação, quer dizer que foi feito, através desse preparo, antes da ressoma, foi feita uma espécie de forma extrafísica? Não, já havia, né? Já havia. Já havia. Já havia por causa dos processos da minha mãe, né? A minha mãe foi um ponto de segurança. Estão falando da minha mãe aí agora com mais detalhes sobre ela. Falou assim, ela era uma pessoa que aonde vinha, todo mundo ficava alegre. Ela era muito alegre, extrovertida, falava as coisas, mas muito ponderada. Procurava pôr todo mundo para cima. Quer dizer, ela foi um ponto de soluções lógicas. Foi ela. E outra coisa. O meu pai saiu de casa porque o meu avô mandou ele passear porque as louras não deixavam o homem em paz. O problema era esse, a situação foi isso, coitado. Ele era perseguido por essas mulheres. Aquilo era um garimpo igual de Serra Pelada. Aí eles explicam tudo, o cargo da bagagem, o lugar que foi, os nomes que haviam. Monte Carmelo era um lugar muito grande, cheio de distrito. Hoje em dia tem uma série de cidades lá que tudo derivou de Monte Carmelo. Então, a sua manifestação lá já era uma profilaxia do que iria ser... Não era bem, não. Era um negócio para mim, para me ajudar. Então, uma profilaxia... A profilaxia mais para mim. Isso. Era um processo egóico. Pelo seguinte, seria o melhor eu ressomar com eles. Devido ao processo dos meus irmãos, devido ao problema do meu pai, devido ao caso do meu avô, eu sei. E outras pessoas da família lá que tiveram problema. Então, veja, a coisa já era para ter. A minha irmã, essa que está aí, nasceu. Agora, 12 anos depois, é que o meu pai se juntou com a minha mãe de novo. Parece que a minha mãe estava até grávida dela, na hora que ele foi embora. Entende? Sim. Agora, com isso, eu tinha que juntar os dois para o negócio dar certo. Na verdade, então, eu ressomei, pelo menos deve ter sido uns 10 anos atrasado. Você está entendendo? Sempre esperando uma outra geração. Hoje eu devia estar com 85 anos. A minha irmã está com 87, eu devia estar mais ou menos com 85. Esse aqui era o plano. Entendeu? Sim, entendi. Mas agora, a gente foi reconquistando a situação. Porque, outra coisa, vocês não ficam pensando que isso é muita exceção, não. Muitos de vocês passaram pela mesma coisa. É muito difícil de marcar um processo de uma ressoma e aquilo ser cumprido assim, com o calendário certinho, na hora certa. Porque depende de muitas coisas. Por exemplo, uma mãe dá um problema de saúde, como é que fica? Você está entendendo? Entendo. Agora, o que é interessante nisso é você pensar, 12 anos, eu criei essa forma mesmo. Está entendendo? De tanto ir lá. Aí eu fiquei conhecendo todo mundo que havia, o povo que dessomou naquele período, os que dessomaram antes. Eu estava lá, procurando acertar. Uma outra coisa, eles, durante uma boa temporada, o meu avô lá com esse povo, eles tiveram um hotel, era o principal hotel de lá. Chamava Hotel França, deles, na principal praça. Que mais tarde fizeram o grupo escolar, que foi aonde eu estudei. Entende? Esses meus colegas todos aí, que hoje são professores de universidade, etc., tem alguns aí. E eles também estudaram nesse grupo escolar. O grupo escolar nós mostramos para quem foi lá como é que era, tivemos lá dentro. É um belo grupo.
entende? Era uma espécie assim de grupo estadual, sabe? Educandar da época, porque não havia outro. Agora, você entendeu então? Entendi. Agora, isso Esse manteve a minha memória preparo da muito, solução. muito viva. Para que as coisas aconteçam positivamente. Agora, veja, eu depois de ir lá há muito tempo, eu me acostumei com aquilo. É como se eu tivesse tido a infância de 12 anos, antes de ressomar. Entendeu? Walder, esses 12 anos, eles foram prorrogados a partir de uma programação extrafísica? Não. A programação do meu lado, isso aí não afetou tanto. Mas eles me ajudaram a ficar maduro mais cedo por causa disso. Eu recuperei depois. Os 10 anos, mais ou menos uns 10 anos. Eu recuperei. Entende? Por exemplo, aos 14 anos eu já sabia tudo que eu ia fazer. Aquilo, se tivesse sido normal, devia ser lá pelos 24, 22, 25 anos. Aí eu fiquei sabendo mais cedo. Então eu amadureci mais cedo. Agora, ó, é fácil vocês verem. Se ver minhas fotografias, vocês vão ver que eu sou mais alto do que o povo e mais centrado. A Nara olhou e falou assim, olha, em comparação com o povo todo, aqui, ó, você tem mais jeito, estou mais pessoa no lugar. Agora, se você já era assim mesmo, entendeu? Agora, o negócio de eu chorar muito e procurar, isso me deu maturidade mais cedo, me ajudou. Que é o estudo que eles fizeram daquelas médias dos Estados Unidos, da Europa. Mesma coisa. Se tivesse renascido 12 anos antes, daria para fazer o trabalho do mesmo jeito? Daria, não, era o certo. Né? Mas veja, o problema de esperar as gerações não estava na minha mão. De qualquer maneira, eu ia esperar. Aí, no caso, se eu tivesse nascido, eu ia esperar mais 10 anos, seria mais uma geração. Eu acho que eu esperei pelo menos 2. Agora, isso tudo estava dentro do plano deles. Não é plano B, não. Eles estavam mexendo com o plano, o primeiro A, sabe, o alfa, não é o beta. Desde o início, eles sabiam tudo isso. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar bem a sua vida, ver. Gente, isso é de uma responsabilidade enorme. Tudo isso, às vezes, está marcado. Se a pessoa deixa a oportunidade passar, fica tudo para trás. Agora, como que isso se encaixa no fato de você ter substituído aquele outro? Você substituiu. Não, isso aí não teve nada. A hora que eu peguei a bandeira, eu já estava preparado. Eles já sabiam tudo. Walder. Eu conheço toda a tropa. Então você foi designado pelos amparadores para fazer a união dos dois, para você poder, é isso? Não, eles iam fazer isso, não fui eu que fui designado. Eu estava lá só para mexer com a energia e ver o ambiente, que eu queria saber. Olha, eu escrevi sobre isso sem falar nada, através de uma outra consciência. Vocês olham no Projeções da Consciência, o que eu falo do Tancredo. Aquilo é igualzinho a minha história. Só que ele veio para mexer com informática. Lembra do Tancredo, do meu livro, Projeções da Consciência? Eu sei daquilo, porque quando eu encontrei com ele, eu falei assim, ó, você está fazendo o que eu fiz. Agora, ó, o Tancredo é gente que eu conheci antes de ressomar também. Muito antes, o negócio já vinha de muito tempo. Agora, nós todos estamos entrosados. Ninguém está encontrando alguém pela primeira vez. Tudo é coisa muito antiga. Fronteira, vocês sabem, é coisa à toa. Vocês aqui em 10 minutos, vocês não estão no outro país? Atenção. Esse negócio de ter nascido em outro lugar, outra coisa, tudo é secundário. Olha o caso da excelentíssima senhora professora, dona Laura. Não é isso? É isso. Laura Sanches. Eu gostaria de saber por que você teve que nascer numa família de artistas, que você comentou no domingo, que todo mundo canta música. Não é porque eu quis. Isso aí foi a minha aprovação. Não é isso? Minha aprovação, falando para ela. Não, né? mas deve ter um motivo mais sério. O motivo é a afinidade com essa turma. Está entendendo? É o caso da minha mãe, o processo do meu pai, o processo com o meu irmão, que depois viria, o caso com essa minha irmã. Você não acha que eu tenho afinidade com a minha irmã e ela comigo? Nós nunca tivemos uma desavença em nada? Não é esquisito isso?
Nós não vivemos tanto juntos, mas veja, é irmão, desde pequena, ela é mais velha do que eu. Eu estava falando com ela aí, que a casa que ela morou, quando a Sônia, a filha, nasceu, que eu ia sempre lá, nos intervalos para visitar. Eu via as revistas que ela recebia, examinava as coisas. Ela com a maior paciência comigo, eu era menino. Entendeu? Ela sabe de tudo isso. Ela me dava as publicações, que eu gostava muito de ler das coisas. Né? Ela me ajudou muito. Ela tinha uma casa, tudo, uma casa com um quintal muito grande. Eu ia, brincava no quintal, fazia traquinagem lá, depois ia embora. Entendeu? Isso é na casa dela. Que essa casa dela era 3 quarteirões da minha casa. E menino, você sabe, numa cidade dessa, o negócio é andar, né? Tinha muito disso. A minha infância não foi ruim, não. Foi boa. Eu não tenho muita reclamação. Com todas as tragédias que tem. Por sinal, esse livro está falando uma tragédia que eu quero conversar com ela, se essa pessoa que está falando é a que eu estou pensando. Que é que teve uma tragédia terrível, que ela se queimou toda. E teve um homem que tratou dela, né, em meses. E eu visitei quando ela estava lá, porque eu olhava tudo, né? Ciscava tudo para saber das coisas. Eu quero saber se é essa mesmo. Então, durante meses, depois ela se salvou. Com uma queimadura de corpo inteiro. E naquela época, sem recurso, eles tratando da mulher, não foi fácil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, gente. O problema é boa intenção. Você tem que acertar com as coisas. Aí é que é o negócio da solução lógica. Querem ter uma solução lógica, precisa ter boa intenção. Senão não adianta nada. Fazer uma solução lógica das coisas que já estão tudo errado é um problema. Se a pessoa tem boa intenção, ela vai errar menos, as soluções lógicas vão ficar mais frequentes, mais comuns. Elas vão acontecer mais. Né? E a solução lógica é que evita o aborrecimento, o arrependimento, o remorso, o problema da pessoa voltar atrás, o problema dela se retratar, o problema de ter que perdoar as coisas porque errou. Então, colocar lógica nas coisas é muito sério. É a base de tudo. E outra coisa, a nossa diferença com os bichos é que nós somos mais lógicos, só isso. Às vezes. Às vezes. Professor, aqui na folha 9, no antagonismologia, qual é a relação do antagonismo atenção-desatenção com a solução lógica? Escuta, como é que você vai solucionar alguma coisa com lógica se você não tiver muita atenção? Se você for desatento, não vai ter lógica nenhuma. Pelo menos vai faltar alguma coisa. Então, o processo de atenção é básico. Divide o problema da concentração. Primeiro você tem que concentrar. Agora, depois você tem que estar atento àquilo que você faz. Para chegar numa solução que seja lógica. Senão, não vai dar. Não tem lógica isso para você? Agora, ó, eu não sei, João Paulo, que eu vivo falando aqui. Na questão dos nossos atributos da consciência, os mentais, os psíquicos, mentais somáticos, tudo começa pela concentração. Em segundo lugar, a atenção. Em terceiro, é a atenção dividida. É pior ainda. Então, se um assunto é muito complexo, ele abrange um universo maior, está entendendo? Você precisa de ter atenção dividida para ver os detalhes. Senão escapa. Não vai ter solução lógica. Vai ter uma solução incompleta. Se ela é incompleta, ela não é lógica. Ela tem que satisfazer a todas essas condições. Está claro isso para você? Bom. Na fatologia, quinta e sexta linha, as decisões de destino. A solucionática e as decisões de destino. O problema todo é o seguinte, são aquelas decisões que nós temos que são mais sérias. Por exemplo, uma solução de destino de vocês. Vocês mudaram o destino de vocês na hora que vocês vieram para Foz. Essa é uma solução de destino. Agora é o caso de perguntar. Por exemplo, tem aqui o nosso excelentíssimo senhor professor catedrático, Márcio,
do Recife. Ele já veio aqui várias vezes. Falava que ia ficar aqui, nunca ficou. Você está vendo, a solução de destino para ele é uma dificuldade. Mas ele vem, vai ao laboratório. Eu acho que ele já tem até, já é freguês de algum amparador de laboratório aí. Que ele vem, ele vai direto para lá, e você está vendo, ó, todo branquinho, arrumadinho, certinho, limpinho, corta o cabelo, a barba. Então, veja, tem alguma coisa nisso. É uma solução de destino, né? Agora, veja, quando eu falo solução, eu não estou dizendo para a pessoa ter um soluço grande, não. É para ela arranjar, ela resultar o negócio, resolver o problema. É uma resolução, não é um soluço grande. Agora, parece que o Márcio, ele, de vez em quando, ele tem um soluço, que é o singuto. Né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. A outra coisa é o trinômio. Existe só um trinômio, né? Da contingência, contexto e conjuntura. Isso. Então, é uma literação. Contingência, contexto, conjuntura. Você quer falar sobre isso? Você é especialista em conjuntura e principalmente do contingenciamento. Contingência, contexto, conjuntura. Lá no fundo, tudo isso parece a mesma coisa, mas não é. Então, você veja, a contingência é a própria, vamos dizer, o cenário e, vamos dizer, o cenário da sua vida naquele momento evolutivo. O contexto é o que está desenrolando nesse cenário. E a conjuntura é um cenário com contexto dramático ou não? Qual o nível do drama nisso? Vocês estão entendendo o nível que eu estou falando aqui? Agora, é uma literação que é com. Você está entendendo? Eu chamo a atenção para a pessoa. Isso aí é didático. Pela forma, a pessoa não vai esquecer isso mais. Ela vai ver que tem uma relação com a outra. Então, vocês entenderam, né? Ó, vou repetir. Contingência. É uma condição, o drama está armado. O cenário está aí, que é o contexto. Então vem a contingência. O que é que vai desenrolar nesse cenário? Isso é a conjuntura. A vida é um palco. Veja bem, a vida é um palco. Nós somos atores. Agora, a própria vida é o drama que se desenrola. Às vezes ele é uma tragédia, às vezes ele é uma comédia, às vezes ele é uma tragicomédia. Depende do que é. Mas tem relação ou não tem? Trinômio. Tudo parece, mas não é a mesma coisa. Eu queria voltar ao que você falou dos atributos, que o primeiro seria a concentração. Primeiro a concentração. Eu entender melhor. Eu estou falando do ponto de vista prático, Adriana. Entende? Porque o atributo do ponto de vista teórico da própria pessoa, na verdade, é a vontade que é o primeiro, porque é o que determina, é a força, é o desencadeador, é o detonador, é o gatilho de tudo, é a vontade da pessoa. Mas veja, aí tem a intenção, que vai dar o processo. Mas veja, você já teve a sua vontade, já funcionou. Você já tem a sua intenção, sabe o que você quer. Você agora vai determinar a situação, você vai agir. Para isso você tem que ter concentração. Aí é que entra. Nesse momento é que eu falo que a coisa aí é prática, objetiva, é palpável, é concreta. Muda. Mas você falou concentração e atenção depois. A atenção, ela vem logo em seguida. Por exemplo, você está concentrado em quê? Se você não estiver atento, a concentração vai ficar com a atenção saltuária. Você está sem atenção. Agora você vai falar, não, eu estou com atenção saltuária. Isso não adianta nada, né? Você conversa. Vocês estão entendendo, né? Agora, por exemplo, se o assunto é muito complexo, aqui que eu estava falando com o João Paulo, o negócio é muito complexo. Vamos dizer, é uma cosmovisão, não é uma monovisão. Não é uma observação factual. Ela é pluri. Você está entendendo? Multi. Então ela é multivariada. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, Adriana, você vai examinar esse cenário que está aqui. O cenário vai até no horizonte. Não vai ser fácil. De uma hora para outra você não vai entender que cenário que é esse. A primeira vez que eu te levo lá para você ver, como é que faz? Agora não. Eu chego para você e falo assim, Adriana, está aqui esse tijolinho. Está aqui. Isso é muito pontual, muito mais fácil de ver. Muito mais fácil que no cenário.
Os objetos, os detalhes todos lá são esses. Com isso, ó, vocês aí podem estar me vendo, eu estou fazendo propaganda aqui do tertuliário. Né? Eu queria voltar para o trinômio contingência, contexto e conjuntura, que é o seguinte, é a solução lógica, como é que você mantém uma solução lógica dentro desse drama aí? A solução lógica, primeira coisa, tem que ter a concentração, tem que ter a atenção, e aí você vai ver sem se perturbar dentro do cenário que está se desenvolvendo. Não tem outro jeito. Agora, ó, observa lá nos binômios. Esquece o trinômio. Olha o binômio. Tem um binômio que está lá. Autocoerência lógica. É esse. Então, veja, como é que uma pessoa, ó Rosa, vai ter coerência se ela não tiver uma atenção muito séria? Ela tem que ter atenção. Só se ela estiver muito habituada com aquele cenário. Mas vamos supor que o cenário seja novo. Vamos supor que o cenário seja complicado, complexo, entrecortado. Olha só a palavra que eu vou usar. Entrecortado de intempéries e acidentes, do ponto de vista da geopolítica. Na geopolítica, você pode ter aqui, tem rio, tem um desfiladeiro, tem uma montanha, não é? Tem um lugar numa mata, tem uma mata ciliar aqui, e tem um pedregal enorme desse lado. Olha só, isso é a geopolítica do cenário que eu estou mostrando. Agora, eu chego para você e falo assim, onde é que nós vamos fazer a construção? Primeiro, tem que saber que construção é essa, né? De que modo que é? O terreno é todo aquele. Você está de posse do terreno. Aonde que vai ser? Você sabe que quando vai fazer uma coisa dessa, na geopolítica, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Você quer uma coisa mais alta ou mais baixa? Você quer que tenha uma visão maior ou uma visão menor? Outra coisa, perto da água ou longe da água? Tudo são processos que eu estou só falando aqui de modo geral como é que é o processo da geopolítica para estabelecer uma planta baixa de situação de alguma construção civil, entende? Normal, comum. Alvenaria, uma coisa. Até um muro, aí no caso, é sério. Mas você entendeu aí o entrosamento? Agora, vamos voltar então agora ao trinômio. Contingência. Olha, vocês têm aqui até a semana que vem para decidir se vão construir ou não lá. Isso é a contingência. Já houve uma imposição de fora para dentro. A situação está lá. Agora aí vem. É o contexto. É esse exame que você tem que chegar lá e ver o cenário. O que tem? E aí, a conjuntura. É uma conjuntura. Não, ó, eu preciso de ouvir. Eu não sei se vocês vão querer que fica perto do rio ou longe. Como é que é? Outra coisa. De que lado que é que você quer que entre a janela da casa? Por causa do sol. Como é que fica isso? Você está entendendo? E por aí vai. Agora, o contexto todo, vocês lembrem sempre, quando isso aqui é uma experiência que eu tenho de rapaz, quando eu estava no ginásio. Quando você tiver que fazer um exame assim, de um processo qualquer, põe um cenário dentro do assunto, que às vezes fica mais fácil para analisar. Faz o cenário do jeito desse que eu estou falando. Você vai decidir ali. É o puzzle. Entende? Sabe aquele puzzle de montagem de pedacinho? É justamente isso. Na hora que você está montando um cenário, o processo é esse. Agora, lá no fundo, é uma geopolítica do empreendedorismo. Esse aí que eu estou falando. Tá certo? O que você falou? Você vai criar uma situação, é isso? Como se estivesse acontecendo. Na simulação. Olha o microfone. Olha o microfone. Perguntei se vai É a se criar uma simulação. situação, vai simular como Você vai seria o que simular. vai acontecer, né? Hoje em dia eles simulam tudo, vocês sabem. O Google, por exemplo, não tem as plantas da Terra inteira lá? O CAEC é todo bacana no Google. Aparece tudo, está tudo lá. Há muito tempo que eu já vi isso. E eles têm aperfeiçoado aquilo, está entrando mais detalhes no negócio, a gente está podendo ver. Parece que se você tem um bom computador, né, para mostrar, se ele entra bem nos detalhes, vale a pena. Professor, na página 10, em exemplologia,
Qual que é mesmo que você está falando? Exemplologia. Tá. A solução lógica aquisitiva. Pode falar mais sobre isso? Solução lógica aquisitiva. A conquista pessoal de algum feito evolutivo. É a hora que você sai vitoriosa de alguma coisa. Por exemplo, você conseguiu fazer TENEPS e já passou 6 meses. Você é uma vitoriosa. Saiu bem. É um feito. É uma façanha. Você logrou uma conquista. Alcançou aquilo. Entende? Entende? É uma vitória. Um triunfo. O caminho é esse. A intenção é essa. Agora, veja, aí tem outros, né? Eu falei aquisitiva, executiva e distributiva. Essa você adquiriu. Você alcançou aquilo para você. Agora, vem a segunda. A solução lógica executiva. A determinação ideal da liderança no empreendimento envolvendo os interesses do grupo evolutivo. Já saiu de você e passou para lá. Então, por exemplo, arranjar uma IC e você vai ser a orientadora da IC. Você entendendo? Então, você vai ter que fazer as soluções lógicas executivas. Você vai ser a gestora da IC. Tá certo? Agora, a terceira. Solução lógica distributiva. A manifestação pensênica na área de execução da tarefa de esclarecimento pessoal, interassistencial, avançada. O que seria? Por exemplo, você conseguiu uma OFIEX. Está entendendo? Além da TENEP, você conseguiu uma OFIEX. Já conseguiu chegar lá. Tem lógica? Está claro? Por que distributiva? É uma solução lógica? É? Por que distributiva aí? Hein? Por que distributiva? Você tem que distribuir tudo que você tem. Sua energia, seu tempo, seu conhecimento, sua cognição, sua experiência. Mas antes não também tem que distribuir? Não, mas essa aí agora você virou profissional. O FIEX você está trabalhando, ó. O FIEX dá trabalho. Eu quero dizer para vocês. Um dia desse teve uma pessoa que chegou para mim e estava reclamando que estava com muito serviço. Eu falei, você ainda não tem o FIEX? Espera. Você vai chegar lá. Do jeito que está aí, você está no caminho. Então espera. Agora eu virei para ela e falei assim, olha, eu sou veterano, estou recebendo a caloura. É uma mulher que chegou para falar comigo. Calma. Você vai ver o que é trabalho. Daqui uns dias, trabalho com T maiúsculo. Entende? A OFIEX é braba. Vocês não estão vendo? Eu fui ler o livro, chega de noite, eu encontrei com aquele monte de gente. Fiz a evocação sem querer, o negócio vieram tudo em cima de mim. Entende? Agora, o pior é isso. Antes eu estava aí estudando umas coisas e fui dormir com aquilo. Aí aparece um cara e me dá um nome. E eu guardei bem o nome, assisti tudo isso, mas eu queria saber de outras coisas porque eu ignoro o que se passa. Aí eu pedi para a Adriana, vai na internet e vê se tem esse nome. Ela achou que tem mais ou menos umas 8 pessoas com esse nome inteiro, né? Mas não é nenhum daquele povo. E o meu já morreu. Agora, eu queria saber se tinha alguém que estivesse falando de algum indiretamente no nome dele. Mas não tem. Eu desisti, deixei para lá, né? Se eu tiver que saber, vai aparecer qualquer coisa. Agora, o nome, pelo menos, existe. Agora, por isso que eu falo, a pessoa vê alguma coisa num sonho e vem aí e acha que tem aquela pessoa. Precisa de ver com calma. Às vezes, tem muito nome. Agora, eu vi o nome e o sobrenome. E a gente achou na internet, tem uns 8 ou 10 ali com esse nome, tem? Tem 12 diferentes. Então, tem 12 pessoas com o mesmo nome. E outra coisa, não é um nome comum. Não é um nome comum. Sim. Walter, quais são os maiores impeditivos da solução lógica? Olha, eu já escrevi um verbete que eu vou trazer para cá. Chama-se intempestividade. Precisa explicar o que é isso? É a pessoa que é afobada, afadigada. Seria bom é o assodamento dos políticos de Brasília. Há muito assodamento. Quer dizer, a pessoa precipitada, impulsiva.
ela coloca o carro adiante dos bois. Aí não tem lógica. Entende? Ela fica muito ansiosa. Agora, ó, isso aí pode ser a síndrome do ansiosismo, a síndrome da dispersão consciencial, tem uma série de coisas. A síndrome da mediocrização, tudo pode ser isso. Eu acho que você devia de fazer mais um microfone e dar para o Arlindo. Professor. Eu queria saber a solução lógica, por exemplo, a nível do evoluciólogo. Ele vai fazer um encaminhamento, uma orientação para uma pessoa. Como é que ele encaminha isso em termos de banco de dados? Ele já acessa tudo aquilo, já toma Ele já tem o banco de dados. Mas raramente ele vai encontrar uma pessoa do grupo evolutivo dele que ele vai manusear os arquivos a primeira vez. Ele já sabe tudo. Mas aquilo está na holomemória dele, na memória? Não, em parte. Eu não acho que tenha tudo. Que é preciso ver o universo, vamos dizer, do cadastro dele, né? Que é o processo aí de cadastro. Entendo isso. Cadastro. Preciso ver o alcance daquilo, que nível que é. Mas ele pega uma pessoa... Nós, quando começarmos a ser evolucionários, nós vamos ter uns 5. Depois passa para 500. Vai chegar um ponto, pode ter 500 mil, nunca se sabe. Mas estou dizendo, ele mexe ali só com... ele tem um banco de dados separado ou é só de... Aí você tem que perguntar para ele, de dizer a técnica que ele usa, né? Vamos ver, né? Agora veja, eles estão por cima da carne seca, né? Sobre essas coisas. Em matéria de jogo de cintura, desenvoltura, desembaraço, vamos dizer, competência do assunto, eles transcendem as nossas coisas aqui. Eu, de vez em quando, vejo as coisas. Você sabe, eu, às vezes, fico olhando as coisas do Transmentor e lembro do Samuel. Você sabe da história de Samuel, né? Você sabe da história de São Paulo, Sandro? Que eles iam fazer uma entrevista comigo, uma coisa muito séria, que já está marcada há muito tempo, e cederam o lugar, acertaram tudo. E tinha uma série de perguntas que o Samuel viu as perguntas antes. Então, ele procurou responder por ele, porque ficou sabendo antes, porque eles moravam em São Paulo, eu estava no Rio, eu ia para lá depois para fazer o negócio. E eu recebi as perguntas no tapa, na hora, de cara. Aí o Samuel, então, procurou responder aquilo, de algum modo, todas as perguntas que eles iam fazer, antes de acontecer a entrevista. Ele mostrou para ninguém. Aí vem, eles fazem entrevista comigo. Aí chega o Samuel todo desolado, triste. Valdo, eu não dei uma dentro. Todas as suas respostas ultrapassaram as minhas. Então, eu fico com o Transmentor a mesma coisa. Eu sou o Samuel. Todas as respostas dele ultrapassam as minhas. Então, isso é uma droga, não. Mas a gente tem que saber, né? O Samuel se comportou com muita elegância, com muita educação. Eu também tenho que ter. Deitar elegância aí na história, né? Aumentando o nível evolutivo, vai aumentando as variáveis. Vão crescendo. Bom, ele mexe com N variáveis. Mas veja, fica cada vez melhor, porque ele tem mais, o universo expandiu, ele tem muito mais elementos de juízo crítico. No caso, é o juízo heterocrítico. Tem muito mais. Tudo já aconteceu, tudo ele já viu, tudo já teve precedente. Ele tem exemplo para tudo aquilo. Ele tem gancho para cada situação dessa. Entende? Muda tudo. Na verdade, e às vezes nós estamos pensando aqui que a nossa vida está muito complicada, que tem isso, tem aquilo, então eu falo, espera, você vai chegar lá, a tendência vai ampliar tudo. É duro ser coletivo. A pessoa só é coletiva quando ela deixa o egão. Ela começa a ser coletiva. Gente, quem quiser falar, levanta agora o microfone. Levantou a mão só e eu não vou ver, tá? Levanta o microfone, que aí eu sei, não fica mais adequado. Professor, eu gostaria de entender aqui por que a solução parapsíquica que está na
antonimologia, por que ela está aqui? Se ela envolve também a racionalidade. A solução parapsíquica é pelo seguinte: você não acha que é muito difícil uma solução física, humana, nessa dimensão? Tem soluções terríveis. Olha o governo como é que sofre. Agora, se aqui é complexo e difícil, pensa bem numa extrafísica. Então a solução parapsíquica nunca depende da gente. Ela não é uma solução igual a nossa. Ela é diferente. É aquilo que nós estamos falando, por exemplo. É uma solução que às vezes diz respeito ao evoluciólogo. Não está na sua mão para decidir. Então ela tem que ser diferente dessa. Por isso que está lá na antonímia. Hein? É lógico, mas não, ela deve ser até paralógica. E olha, paralogia, às vezes, ela pode ser negativa para nós não vamos entender isso. Então, a coisa que eu quero mostrar é que é diferente. O que eu estou falando aqui é a solução material, básica, aqui, ó, daquilo que a gente precisa. Essa que é a solução que nós precisamos mais. Então é só olha lá, vamos agora comparar. Sinonimologia, solução ideal e solução racional. Aqui eu não estou falando que é solução parapsíquica. Sim, mas a parapsíquica é o contrário. A solução parapsíquica ela também envolve a racionalidade aqui. Envolve, mas não é o que nós estamos chamando a atenção. Se nós começarmos a ter soluções ideais no nosso dia a dia, no arroz com feijão nosso, no ramerrão, já está ótimo. É porque essa solução parapsíquica, eu não posso esperar isso muito de vocês. Posso? Ou não, posso? Ainda não. Quem é que quer levantar a mão para saber quem é que eu posso? Da minha parte ainda. Não, nem no meu. Nem no meu também. Nem no meu também, não. Eu acho que aí, ó, a solução parapsíquica de alto nível já é serenão. Né? Envolve muita gente, é muita dimensão, ninguém sabe. Gente, esse negócio de multidimensionalidade não é coisa simples. Agora, ó, ninguém escapa. Nós estamos dentro disso e não podemos fugir. Não dá para substituir. Já pensou eu chegar aqui e falar lá com a Arlindo? Arlindo, eu quero substituir minha dimensão, não quero ficar nessa, quero outra. Isso aí não é fácil. Sr. Valdo, voltando no transmentor, o senhor comentou que ele já tem precedentes para tudo. Eu queria saber se isso tem mais a ver com a prosêmica ou com a cronêmica. E qual a intensidade de cada um nessa vivência dele? Não, eu acho que aí, isso aí você está falando duas variáveis, que é o tempo e o espaço. Eu acho que isso é secundário. Mas, por exemplo... A coisa mais séria é o saldo da ficha. Você esqueceu dessa, ó, a terceira. Você falou de tempo e espaço, cronêmica e prosêmica. Mas você esqueceu do saldo. O saldo seria o up-to-date, que é aquilo, é a realidade da pessoa naquele momento, não é, Tânia? Entende? Aquilo na hora. Esse é que é o negócio sério. Você vale o seu saldo de hoje, nesse minuto. Ó, meu dedo do seu nariz. É esse que manda. Então é isso que o senhor falou uma vez, que a evolução dependeria de intensidade e ritmo. É isso, que determina a ficha. Outra coisa, esse ritmo é que vai dar a frequência da sua realização, pouco a pouco. Mas para isso você tem que ver a estrutura anterior, o embasamento dessa história. O que é que estrutura isso tudo? Entendeu? Aí é que entra a cronêmica, prosêmica, todas essas variáveis. Agora, o viés vem pela sua intenção. Você está indo para onde? Qual é o rumo? Qual a direção? Isso tudo é o viés. Então, a gente pode dizer que existem algumas posturas ideais em termos de solucionática. Você, com algumas posturas, por exemplo, a intencionalidade, a desdramatização, a criatividade... Adélio, eu posso te recomendar, com toda a minha boa vontade e com uma certa lógica, o seguinte: guarde todas as soluções graves que você já teve na sua vida. Grave, registre tudo isso no laptop. Amanhã você vai precisar disso. Se você fizer uma listagem daquilo, uma listagem assim, bem lógica, bem adequada, uma coisa imbricando com a outra, coloca lá, por exemplo, as 10 maiores soluções que você já chegou na sua vida, coisa séria. As decisões de encruzilhada, os processos ideais, aqueles momentos críticos, uma parte mais séria. E põe aí uma listagem disso. Amanhã, quando você tiver que fazer uma decisão,
aquilo vai te ajudar. Você vai ver qual nível você usou naquilo para chegar numa lógica. O que é que deu certo? O que deu errado? Você vai eliminar uma série de fatores negativos só de fazer esse registro. Porque daí volta na contingência, contexto, conjuntura. Tudo, não tem jeito de você fugir disso. Agora, ó, uma coisa. Eu vou falar outra recomendação. Que é importante. Isso aí já é a recomendação da turma do transmentor. Não é dele diretamente, não é da turma dele. Do jeito que nós estamos aqui, o caminho nós estamos chegando para o processo da interassistencialidade. Então, a partir disso, você tem que pegar aquele trinômio que eu falo. Acolhimento, orientação e encaminhamento. Isso é a solução lógica. Mas veja, é uma solução tripartite. Você tem que solucionar fazendo essas três coisas. Então veja, esse já é um drama em 3 atos. Tá certo? Aquilo que eu estava falando do drama, já é um drama em 3 atos. É um terceto. Tá certo? É o jeito. Não tem saída. Agora, para nós, eu acho que vocês vão ter que pensar isso sempre. Então, por exemplo, pensa bem. Qual foi a última grande decisão que você tomou na sua vida? Do ponto de vista da interassistencialidade, aquilo envolvia interassistencialidade ou não? Se não envolvia, estava correto? Não faltou nada? Vale a pena ver isso. Isso é finório. É a finesse que eu estou dando para vocês em matéria de análise. Isso é, Flávia, isso é da conscienciometria de alto nível, aqui dentro do nível que nós estamos falando. Tem o contexto grupo kármico, né? Então você tem que avaliar essa questão para poder ter Sim. E outra coisa, o grupo kármico que eu estou falando não é o consanguíneo. Não. São todas as famílias. Lembra daquele monte de família que nós temos. Família consanguínea, a família, vamos dizer, pedagógica, da escola, a família da profissão, depois você chega, a família do clube que você tem, a sua segunda família, que é a família da dupla evolutiva. Entende? E outra coisa, existe outra família mais brava. A família consanguínea da sua companheira. Essa só já tem 6 famílias, até o momento. Agora, depois, tem uma coisa, você veio para fora. Tem a família consciencial, que é a Cognópolis, somos nós. Já pensou que eu sou da sua família? Você tem que me aguentar? Não é fácil. Então, como é que fica? Essa seria a 7ª família dentro dessas que eu estou falando aqui. Tá certo? Professora, e como consciex, lá no curso intermissivo, como é que seria a solução lógica? Isso aí já é muito fácil, porque lá você tem tudo para pensar, o ambiente é favorável, não há interferência de assediador muito grande. Você está entendendo? Só tem muito autoassédio. Porque o autoassédio, ele sobe, levanta poeira, mas não tem de fora. Então você pode decidir com muito mais facilidade. Agora, outra coisa, lá você não pode fazer muita coisa, só fica de observação, etc. Mas ainda não pode, você tem que fazer, por exemplo, a macarronada, mas não tem a mão na massa ainda. Então só fica pensando, não, o macarrão vai ser assim, é macarrão parafuso que eu vou fazer, por causa disso, mas não resolve, você não tem a massa. Então é muito teórico ainda, teórico, precisa chegar nisso. E aqui é que a gente tem que ver a coisa, é na hora. Então muda tudo. Sovaldo, pode falar. Na fatologia, final da 3ª linha, o senhor menciona a lógica plena teática e, em seguida, no início da 4ª linha, a lógica universal do atacadismo consciencial. Você pode aprofundar esses dois conceitos? A lógica plena teática é a hora que você tem que ter uma solução para o seu processo, mas vendo a parte teórica e vivenciada. Isso, às vezes, é importante. Uma coisa é você resolver uma coisa teórica, que aquilo que eu estou falando, você não pôs a mão na massa. Outra coisa não, você tem que vivenciar isso de imediato, não pode deixar para amanhã. Agora, a lógica universal do atacadismo consciencial. É essa que eu estou falando, do problema da grupo carnalidade. Qual a família que você vai... Aqui, ó. Qual a família que está envolvida nessa decisão, desse contexto que você tem que ter lógica da solução? Qual a família?
Uma coisa, olha, para aqueles que têm dificuldade, seria bom relacionar as suas famílias. Ela vai crescendo com o tempo. A nossa é a mais complexa. E, no entanto, é a melhor de todas. Você vai falar assim, mas melhor por quê? Você está puxando brasa para a sua sardinha. Não estou. Ô, Roberto, você está entendendo? A família consciencial é a mais séria, mas não é isso, ela é mais abrangente, ela que diz respeito às coisas da Apex, que deu o lote, ainda está aí ainda? Pois é. Você está entendendo isso? Então, por exemplo, nós fomos mexer, você roda todas as outras famílias, é para conduzir você à família consciencial. Não tem jeito. Agora, ó, arranja aí, pode, ô Márcio, você tá sabendo o que eu estou falando. Arranja, retruquem esse ponto de vista. Como é que é o imperador? Fala aí, o que você acha? Empatia. É que essa família tem empatia evolutiva, né, do processo da... Não, as raízes não é só isso, Roberto. Vamos só pensar uma coisa. A família, quando ela é consciencial, ela é mais abrangente e ela é mais profunda. Por quê? A raiz multissecular, ou se você quiser, multimilenar, ela está mexendo com o saldo da sua ficha. Você tem que ter saldo a partir dessa turma, não é outra. Por exemplo, o saldo da ficha não vai dizer só as baratas ou lesmas que você já teve contato na sua vida. É gente. Agora, essa gente tem que ser aquela do momento evolutivo, aquela do up-to-date, da agora. Está entendendo a situação? Não tem lógica isso? Então, por isso que eu falo. Agora, veja, às vezes eu não posso falar isso com uma pessoa, por exemplo, que às vezes está em dúvida, se vai ficar na terra dela, se vem para cá, como é que é. Eu não dou palpite nisso. Eu nunca peço uma pessoa dessa para vir para cá. Eu já pedi uma ou outra pessoa para vir, mas são coisas de próprio trabalho, igual o Moacir. O Moacir eu não pedi. Eu disse, Moacir, você vem aqui porque senão eu te dou uma surra. Não foi assim? Isso é outra coisa, porque é gente de casa. Eu estou conhecendo, sei o que é, como é que é. Professor, aqui na página 9, Fatologia, na quarta linha, sim, o desafio da renovação existencial está correlacionado com a coragem de evoluir de forma prática? De forma racional? Não é só isso, não. É o desafio de você enfrentar, em primeiro lugar, suas emoções. Como é que elas são? Segundo, depois que você enfrentou as suas emoções, já colocou cada coisa no seu lugar, tem o problema da reciclagem dos seus hábitos. Esses hábitos, então, para você reciclar, você tem que entrar em rotinas que sejam utilitaristas, aplicáveis, práticas. Entende? Tem que ser úteis, como eu falo. Uhum. E por aí vai. Aí você tem uma série de decorrências. Aí vem uma série de filhotes, de efeitos derivados daí. Né? Tem que ver. Agora, você veja, é o desafio da renovação existencial. A partir de agora, hoje nunca mais vai ser igual ontem. O amanhã nosso vai ser diferente. Então, isso muda tudo. Isso pega a sua vida em tudo. Sim. Uma pessoa, por exemplo, uma boa parte, a Cristiane Ferraro sabe dessa história, porque ela vê muita gente que vem para cá. Então, a pessoa vem para cá e acha que vai para o paraíso e acabou, não precisa fazer mais nada. Quem vem para cá é o contrário. Tem gente que só começou a trabalhar nessa vida e depois chegou à posse. Uhum. Não tinha ninguém antes para apertá-la. Você está entendendo? É o ferrão na vaca, ferrão no boi. Vamos, entra manada, entra amarela, vamos. Entendeu? Agora aqui, a gente não faz isso. Eu não uso ferrão assim, mas nós estudamos. Na hora que você estuda, a pessoa começa a ferretuar ela mesma, a meter ferro. Entende? Então, ela não quer ficar parada. E outra coisa, todo mundo como pensa no processo evolutivo aqui, muda toda a vida da pessoa. Você entendeu? Entendi. Então, isso, eu pergunto a você, é positivo ou é negativo? Positivo. É o ideal para a pessoa. Ideal. Você entendeu? É aí que a gente fala que é negócio da radicação vitalícia na cognópolis. Tem sua razão. Uhum. Agora, outra coisa.
Rico ri à toa, né? Alguns de vocês já estão com a vida sentada tudo aqui, vocês estão rindo à toa. Mas não é todo mundo que é assim. Uma coisa, você já notar que a Tânia hoje ri muito mais do que quando ela veio para cá. Que a vida já sentou mais. Mas não é verdade? Não é verdade isso? Kátia, você que está sempre vendo a Tânia. É verdade. Ela era mais circunspecta, era mais preocupadinha. Não era? É. E ele agora parece que voltou para Foz e vai ficar aí. É para valer mesmo, né? Eu confio nele porque ele, Vocês lembram daquele negócio que eu falo, que eu sou uma pessoa que tenho o processo do calculismo? Ele é muito calculista. Vocês viram como é que ele chegou aqui? Não. Vocês não viram o carro que ele tem um carro, ele dirige um carro. Mas olha, vocês viram ele sentar ali? Não. Depois você tem que dar um show do como é que você é para esse povo, porque esse povo não está te entendendo, né? Eles vão te ver, né? Você vai aparecer agora nessa tertúlia de vez em quando, não vai? Isso é gente boa, é de casa, meu amigo de muito tempo, tá? Ele sempre vem, conta comigo lá embaixo e vai embora. Ele quase sempre não está aí, muita gente não conhece ele por causa disso. E ele estava fora de Foz. E agora ele veio mesmo para valer. Mas, é fora de série, meu chefe. Hein? Agora, o problema todo, fala seu nome inteiro para eles e o que você faz. Fala. Cadê o microfone? Agora, gente. Não, já. Agora, ele é a pessoa mais alta que tem aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Clóvis Batista Sansigolo. Eu já conheço o trabalho do professor e de algumas pessoas, né, que estão presentes aqui. Com grande satisfação que estou hoje aqui. Obrigado a todos. O que você vai fazer agora? Que você tem um outro plano aí. Explica para a gente. Está sendo organizado já. Como é que é? Estou programando, né, e acredito que deva sair um bom livro. Eu não tenho um prazo ainda, mas tem que ser organizado. Nós vamos acertar as coisas, porque ele é bom nisso. Está faltando... Agora, vocês não viram ele andar. Ele é o cara mais alto que tem aqui. Eu vivo brincando dele, porque ele é ótimo. Ele é uma pessoa que não tem nenhum processo de complexo, recalque, de nada. Esse ponto... Ele dá um exemplo pra gente. Isso é uma fera, isso aí. Só dois. Não. Esse fato, tira aí e fica. Anda um pedaço com essa turma, viu? Depois. Dê um show aí pra você mostrar como é que é. Esse homem, gente, vocês ficam aí reclamando das coisas. Esse homem faz esse esforço, todo não reclama nada, está sempre de bom humor, firme dentro do trabalho dele. Esse homem é uma fera, é um exemplo para vocês verem. No final, a hora que eu descer daqui, vocês vão ver. É só a hora que você descer, né? Você não, vai ter a gente continua aproveitando a sua palestra e fica mais fácil. Agora, David, ele é baixinho da altura do seu assento. Ninguém vê quando ele aparece. Entendeu? O pessoal sente. O pessoal sente. Ele sente a sua energia. Sente. Teve uma pessoa no outro dia, quando eu estive aqui, ele parou e ficou olhando. Aí depois perguntou, mas quem que é esse cara? Foi. Ele sempre pergunta. Agora, outra coisa, eles ficam com nome toques com ele não tem isso, ele supera tudo, ele é fora de série. Vocês vão gostar de ver. Eu estou muito alegre de ver que você está aqui na tertúlia. Você vai enriquecer nossa tertúlia, isso é bacana, isso é um exemplo. Eu quero enriquecer a cultura. Agora, não, você vai enriquecer a nossa cultura. Esse fator. Devolve o microfone. Não, porque o fato do que o professor falou em relação a não convidar as pessoas a vir para Foz, ele me convidou uma determinada vez. Pois sim. E não, a gente do passado, você sabe, parente é para essas horas, né? Exato. Então, a pessoa quando tem uma oportunidade de conhecer algo deste nível, no qual o desenvolvimento ele vai vir de uma maneira plena, né? A pessoa, quando busca, né, algo de bom, no qual ela vai estar no seu caminho, ela não deve desperdiçar essa oportunidade. Eu estou atrasado há alguns anos. Fala aí que você trabalhava com comunicação, né? Exato, eu sou radialista, né, desde 89. Ele é radialista.
Agora, no rádio, ninguém vê a pessoa. Eu acho que eles pensam que ele tem 2 metros de altura. Não tem? Teve alguns fatos que aconteceram dessa maneira mesmo. Então, entende? Ali eu comecei em Medianeira, né? Eu sou natural de Medianeira. Aí depois eu trabalhei um tempo aqui no Paraguai, né? É bom ser bem específico. Mas trabalhei com outras profissões também, né? Vendedor, fui cobrador, escritório, agora, na área de recursos humanos. Qual é o carro que você tem hoje? Qual a marca? Eu estou com o Fiat hoje. Ele é adaptado? É o mesmo sistema, exato. O mesmo sistema exato. seu? É coisa simples. É adaptado para ele, então tudo dá certo. É um sistema simples que favorece, né? Favorece bem, né? Bastante. Há 20 anos já que uso a mesma maneira, né? 20 anos, viu, gente? Tá certo? Isso é um exemplo aí, ó, para muita gente que eu conheço. Né? Tem gente aí que qualquer coisa, ai, se parar com isso. Né? O Clóvis é bom, qualquer coisa eu vou pedir para o Clóvis para dar uma audiência para certas pessoas, ó. Dá um jeito nisso. Professor, pode falar. Queria saber qual foi a correlação que o senhor fez entre as fases da vida humana e a solução lógica, que está citado na fatologia. O caso todo é o seguinte, as fases da vida humana, elas são importantes, pelo seguinte, é o problema que nós estamos falando da cronêmica, no tempo. Como é que vai ser? Não adianta você ter uma solução lógica que você vai aplicar, que deve ser aplicado, por exemplo, daqui a 1 ano ou 2 anos, e você quer fazer isso hoje. Não resolve. Tem que fazer a solução lógica para o momento que você está. Entende? Então, a idade, as fases da vida humana, o processo todo, isso influi demais. É o contingenciamento, né, o Carla, até um certo ponto. É o contingenciamento da pessoa. Naquele momento, é isso. Então não adianta você ter uma bela solução para daqui 5 anos. Interessa ter uma solução para agora, já, aqui. Não é para amanhã. Então a coisa muda tudo de figura. Tem lógica isso para você? Faz sentido assim? Tem. Obrigada. Professor, o senhor comentou ali o concessiograma como manual das soluções, né? Então, a melhor maneira de tomar uma decisão é você entendendo muito bem você mesmo também, né? Vamos perguntar para a Flávia, que está estudando isso. O que você acha, Flávia? Bom, eu sou suspeita porque eu uso sempre, né? Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão séria que envolva outras pessoas, eu sempre procuro ver onde eu estou sendo incoerente ou Agora, coerente com as minhas atitudes. O manual atitudes. tem 100 folhas de avaliação lá do processo. Nessas 100 folhas, às vezes, você vai encontrar o tema, você está entendendo? O viés que você está procurando. Até para ajudar os outros. Às vezes você Não, não sabe como ajudar, outros, você pega um determinado tema, né, e vai naquele tema para poder estar pensando melhor. Ajuda, até um certo ponto. Não, aqui aquela estava falando sobre a nossa família, que é a família aqui consciencial, sobre a família consciencial, voltando lá, que demorou para chegar. Agora se falou do saldo da ficha, é lógico, dá para entender que mexe no saldo, mas você podia especificar melhor essa mexida no saldo? O caso é o seguinte, na hora que você consegue, o que eu estava falando aqui, por exemplo, uma conquista, uma façanha, que eu estava falando aí, ó, para a Natália, isso aí, conforme o tipo dessa façanha, vai mudar seu saldo. Pensa bem, uma pessoa fez os 6 meses da TENEPS e saiu bem. E ela está totalmente dedicada ao processo. Ela está levando a coisa a séria. Aquilo vai influir totalmente na vida dela, porque ela está fazendo uma assistência sigilosa, silenciosa, caladinha, quieta no canto dela, e junto com as consciências. Gente, a TENEPS enfrenta, não é só amparador, são doentes. Então, é você abrir um hospital aonde você é o único enfermeiro junto com o amparador. Não é que fica. É o único médico, enfermeiro. É você que toma conta desse hospital. E você atende um monte de gente. A freguesia é grande, às vezes.
Então, isso não vai influir na sua vida? Porque o problema nosso do saldo, vocês olham bem. Uma pessoa vai falar no saldo da ficha, ela tem que falar no círculo de relações conscienciais dela. O que vocês acham? Mas tem jeito de ser de outro modo? Pensa. Eu acho difícil. Ô Ami, você acha que pode falar em saldo de ficha sem falar no ciclo de relações conscienciais? Mas o que Por quê? Você vai ter agora um saldo que você só pensa em você? Isso é igual que está errado, isso não é saldo. Entende? O que melhora é a interassistência. Isso é um bigão. Interassistência grupal é que melhora esse saldo. Isso. Olha o microfone. Você falou das famílias, da família consciencial e do saldo. Você também deixou um bom saldo no Espiritismo. Pois é, mas não. você acha que o saldo daqui que você vai deixar... Por onde você passa, tem que deixar um rastro construtivo. Certo. Por exemplo, no Espiritismo, tentaram falar mal de mim, arranjar as coisas, inventar. Eu escrevi uma carta aberta, calou a boca de todo mundo. Isso faz mais de 40 anos. Ninguém nunca mais veio falar. Pelo contrário, na hora que vão fazer as coisas, vem atrás de mim. Eu tinha muitos amigos e deixei muitos amigos e ainda tenho muitos amigos dentro do movimento espírita. Veja bem esse livro que eu acabei de receber. Cadê o livro? Está aí com você? Não, veja aí. Não comigo, não. Olha bem o livro, olha lá, ó. É sobre espiritismo. Por que esse povo mandou isso para mim? Ele está falando ali que eu estou fazendo pesquisa de algumas coisas, mas o processo todo é espírita. Ali também está falando que eu ajudei o Espiritismo, junto com o Chico Xavier, a mandar o Espiritismo para a Europa, até para o Oriente. Foi nós que fizemos isso, está lá falando. Então veja, eu deixei um vinco, eu marquei a minha passagem, tem pegadas minhas dentro do movimento. Entendeu o que quer dizer? A vida é isso, não tem saída. Agora, a gente passa, por onde você passar. Se você passou construindo, está tudo bem. Sua ficha não está tão ruim. Tá, Valdo, mas o saldo que você vai deixar agora com a Conscienciologia, ele tem mais relevância em termos de evolução, é isso? Mas não é isso. Ele está mais adequado àquilo que eu estou aqui desempenhando. Todos nós temos um mandato para cumprir. Mandato é igual você ter sido eleito para a gestão de um cargo. Você foi eleita vereadora, você tem que cumprir esse mandato. A vida humana, o nosso processo da PROEX, aquilo que a APEX está estudando, tudo é um mandato. É o mandato da própria vida. Então, veja, esse mandato é chamado de missão. Missão é um processo de religião. Está entendendo? O outro nome é missionato, que é o caminho. Agora, o problema é o mandato. Você tem uma obrigação. Você tem uma empreitada para desempenhar, para cumprir. Você tem um contrato para... Como é que é? Você tem que responder por isso. Essa é a vida. Mudou tudo. Vê se tem lógica. Agora, eu já vi o seguinte. O microfone vai curar todas as impulsividades de vocês. Não, não é só isso. A pessoa começar a falar, ela vai. Esse microfone, do jeito que está aqui, esse ano, vai ajudar uma solução lógica, prática, para o processo. Entendeu? Professor Valdo, o vínculo é mais ideológico na família consciencial, nós podemos dizer isso? Não é bem ideológico, não. O vínculo é mais profundo, abrangente e evolutivo. Muito mais sério que isso. Então, cosmoeticamente falando, o mais sério é o consciencial. Outra coisa. Pondera comigo. Mas o que mantém essas pessoas próximas? Escuta, pondera comigo. Você não acha que você só atingiu a nossa família consciencial depois que você sossegou, pelo menos de uma maneira regular, razoável, eu não estou dizendo tudo, mas de uma maneira razoável, as outras famílias? Sim. Acabou. Acabou. Com isso, acabou. Então, por aí você vê que a família consciencial é mais séria. Ela exigiu muito mais. Você teve que passar por tudo isso para chegar aqui. Agora, é duro, né? Você, a grande artista, chega aqui e encontra os caras que querem fazer só pesquisa. Como é que fica?
E você tem que se inserir dentro desse corpus de ideia. É o corpus ideológico, tá certo? Mas eu já vim para cá porque eu queria fazer Mas pesquisa, senão eu teria ficado lá mas fora. agora, aí você vê, não, eu vou fazer isso, mas você pensava assim como artista, é mais um bico. Agora chegou aí, não, isso aqui é o preponderante, é o que manda. Aí, ó, a arte foi diminuindo e o processo da pesquisa evolutiva cresceu. Não tem lógica? É isso. É a vida. Professor, aqui na patologia, na execução da autoproex, seria o mandato... Como é que é? Onde é que está isso? Na patologia, na página 9... Sim, a execução da autoproex. Isso. O que você quer? Tem a ver com o mandato, então, que viemos... É lógico, é tudo. É a execução da sua vida. É o que você veio fazer, a programação existencial. Você tem que executar aquilo que está. Todos os dados estão na sua mão. Todos os elementos, tudo que você precisa está à mão. Você não pode reclamar de nada. Quer dizer, você recebeu tudo que você precisava. Você agora tem que fazer a retribuição do que você recebeu. E qual seria o momento de saber que aquilo ali já foi cumprido? Você vai sentir dentro de você, sua consciência que vai falar. Entende? Não tem outro jeito. Não adianta a gente falar. Sim. Na frase enfática, o senhor comenta aqui a questão da profilaxia, né? Essa profilaxia, quais são os indicadores que você pode ir observando na questão da solucionática profilática, antes do problema aparecer diretamente? Como é que o senhor pensou nisso? É ver o prioritário. Olha o prioritário. Prioritário dentro daquilo que você faz, visando curto, médio e longo prazo. Olha, por exemplo, daqui 5 anos. O que é que eu preciso fazer mais, já visando o futuro? Hoje eu tenho que começar certo. É aquele negócio que eu falo. O caminho é por aqui. O seu primeiro passo tem que ser nesse rumo. Você não pode andar para cá. Isso é profilaxia. Então, se não, faz aquele caso da montanha, que é muito pior. Os caras trabalharam muito tempo para ver se fazia o acesso à montanha desse lado. Mas eles não examinaram a montanha toda, todos os flancos. Que é aquilo que eu falei com o nosso lá, ó. Ele tem que examinar e arranjar um outro flanco lá para fazer as pedras, tirar a pedreira. O flanco, o nome seria o flanco. Agora, se ele escolher um flanco, que é o viés da montanha, é um lado da montanha, está entendendo? Se ele escolher um ângulo da montanha e não viu o que é que tem no outro, a hora que ele chegar lá em cima, o povo já tinha alcançado, lá acessou pelo outro flanco, muito antes dele. Ele perdeu tempo com aquilo. Então isso tudo é profilaxia. Uma outra coisa, existe em qualquer coisa que você vai fazer, e dentro do processo da vida da gente, para chegar a uma solução, tem que ver a viabilidade das coisas. Viabilidade física, econômica, industrial, comercial, do ponto de vista, por exemplo, de pessoal propriamente dito, tem que ver se aquilo é viável. Isso é prático? É funcional? Eu sou capaz de fazer isso? Dentro dos elementos que eu tenho e as posses que eu disponho, eu sou capaz de desenvolver esse empreendimento? Então, a gestão aí, que a gente vive falando de gestão, o processo de empreendedorismo, dentro do processo da solução, ele tem que ser lembrado sempre. O que adianta uma solução que não vê o essencial? Isso não é solução. Porque nesse caso nem chega a aparecer o problema, você já está Você tem na que frente. calcular, isso é teoria. A teoria, justamente, a profilaxia, ela entra em primeiro lugar na teoria. E só pode ser assim. Agora, ao passo que vão acontecendo, os pepinos vão se arrebentando, os abacaxis vão acontecendo, os conflitos vêm, as crises de crescimento aparecem, você muda o processo da profilaxia e também a sua programação. Né? Uma outra coisa, lembre-se que tem um princípio para isso. Qual que é o princípio? Os fatos orientam a sua pesquisa. Os fatos orientam as suas resoluções.
Você não pode estar baseado em fantasia. A vida não é assim. Agora veja, a vida moderna está criando muita fantasia na cabeça dos outros. Olha só, a internet, os computadores, todo o processo da trucagem cinematográfica. Hoje, raramente você vai ver um filme que ele seja natural. Tudo aquilo é truque. Eles mudam a cena, fazem o que quiser com aquilo. As personagens, coloca bicho falando com você. Isso tudo é ilusão. Então, isso é uma dificuldade. Por quê? A pessoa tira os pés de cima da rocha. E ela então não fica com o mental soma no cosmos, ela fica com o mental soma no buraco. Porque não tem lógica. Então, essa fantasia está levando muitos adultos a ficar criança, né? São crianças muito inteligentes, que dominam muito a computação, a comunicação, mas são crianças. O problema é esse. Eu, atualmente, por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes, vou falar para vocês mais uma. Tem filmes antigos, por exemplo, da década de 40, de 50, que tem muito mais essência do que os filmes atuais. Os filmes atuais estão muito cheios de... Eles não querem repetir, querem fazer uma coisa nova, original, para poder vender a indústria cinematográfica. Como eles não têm muita ideia de criação nova, de ver ponto, entende? Verdade relativa de ponta, uma coisa nova, original, heurística, de descoberta, de invenção, eles começam a fazer uma repetição baseada nos fatos da trucagem cinematográfica. Isso às vezes enche, não dá. Satura qualquer um, não dá certo. Como que o pessoal da Aracê poderia ter feito para fazer uma profilaxia para evitar, por exemplo, o processo do cemitério dos sambaquis? Teriam que ter visitado antes? Como é que, no caso dele, por exemplo? Não, no caso dele ali não tem saída. Porque a pedreira, ela foi feita lá. Os índios chegaram primeiro na pedreira. Só que eles não se interessaram com a pedreira, eles interessaram em fazer um cemitério. Porque lá é pedra, é montanha, aquilo defende. Você está entendendo? As coisas sagradas deles, que é o povo que morreu, é o cemitério. Gente, vocês já viram isso em cinema, como é que é? Chega lá, ó, tem assim uns dados lá, de pendurado. Outro tem um totem na pedra grande, com aquelas caras. Aquilo é de defesa, é o elemento de defesa. Escuta, era isso que eu fazia. As gárgulas são esses. As gárgulas, é isso. Você está entendendo? É o totem. Até um certo ponto. Por exemplo, aquela carranca no Rio São Francisco, lá no barco, é isso também. Você está entendendo como é que é? Então, eles lá fazem isso tudo para defender aquilo que é sagrado para eles. Eles chegaram primeiro. Primeirão. O problema é esse. Pode falar. Professor, como que a gente faz para atingir essa condição de lúcido-pensenidade? De aumentar a lucidez? A lúcido-pensenidade é isso que nós estamos tentando fazer aqui conosco. É fazer a pessoa pensar com lógica e racionalidade o tempo todo. E ter uma coisa, como é que eu falo? Que ela vem direta. Como é que chama isso? Retilinearidade da pensenização. Você, por exemplo, você falou retilínea. Você não fez preâmbulo. Você foi direto aos finalmente, na hora que você fez a sua pergunta. Você já está com retilinearidade nisso. Agora, aquela pessoa que demora, que vai e volta, essa não tem ainda. Ela está dando volta. Você está entendendo como é que é? Então, essa retilinearidade é que interessa para nós. Ir direto aos finalmente, deixar os prolegômenos. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte, o povo que tem que falar tem que pegar o microfone. Só tem dois, então de vez em quando precisa falar onde é que está o microfone. Professor, o senhor já deve tomar decisões, por exemplo, que teve que usar o caso do parapsiquismo, aquela questão da eutanásia, lá no processo, né? Então essas decisões, essas soluções são decisões bem mais difíceis de serem tomadas, né? Somente com parapsiquismo nesse caso, ou o senhor poderia tomar aquela decisão ali também pela lógica? Uma pessoa só deve colocar, quando entra o processo de parapsiquismo, é aquilo que eu falo, tem um princípio para isso. Parapsiquismo, a pessoa só deve colocar a banca se ela tiver competência. Senão é melhor deixar para outro. É melhor analisar a lógica, o contexto que você consegue enxergar e... ter vivência sobre aquilo.
Parapsiquismo não pode brincar. Por exemplo, esse caso lá, Espírito Santo, não é qualquer pessoa que deve ir lá. Eu já falei para ele sabe disso. Não pode levar criança lá, mulher que chora quando vê novela de televisão, homossexual, que às vezes eles são muito excitados. Isso não é bom. Porque senão ele chega lá e passa para o lado dos... entende? Aí piora tudo, né? Tem que ir com calma. Então o ideal lá é arranjar gente que entenda o estado vibracional, de energia, pessoas adultas, maduras, conscientes do que querem. E elas vão superar isso tudo. Porque muitas vezes aquilo que você acha que é uma solução é um problema maior ainda, né? Se você... Não, se você quiser arranjar uma solução ilógica, irracional, piora tudo. Ali tem que pensar muito, tem que escolher o povo todo que vai entrar nisso. Uma coisa também que talvez, viu, seria bom você evitar, é levar gente muito jovem, adolescente, que às vezes vocês têm operários que são muito novos, não tem? Evita isso. Uma pessoa de mais idade, são mais assentadas, é melhor. Eu tinha 21 anos só, pois é. Porque eles são afobados, são afoitos, são impulsivos. Lá é um local que atualmente não deve ser, até a coisa deslanchar, não pode ter impulsividade. Tudo tem que ser pensado, olhado. Ah, mas olha, se adotar disso é uma anti-estigmatização, isso tem que ser feito. Se não fizer, outros vão ter que fazer. A pedra lá não está fazendo mal para ninguém. Então isso é um processo banal de criança. Mas para eles aquilo é muito importante. E tem que respeitar esse processo da criança. É o que eu falei. Ali é o jardim da infância. É a creche. Você tem que entender o povo do jardim da infância. Mas assim, na questão da prioridade, porque eles estão com muito trabalho, imagino, lá na área C. Tem a empresa deles, então a viabilidade não, mas que você isso falou... aí é empresa particular, não tem nada que ver com a área C diretamente. Não, mas assim... Eu estou acompanhando isso há muito tempo. Estou falando como estudo de caso, assim, para a gente Pois analisar mas o agora, raciocínio. se ele mudar o flanco da abordagem, sabe? O approach, o enfoque, vai ser por outro lado, em algum outro lugar, às vezes estava longe disso. Aí vai mexe conseguir. com o cemitério, vai eliminar a influência. Porque esse cemitério não pode estar circundando a montanha toda. Isso não tem. Geralmente é um lado que eles escolheram. Ele evita isso e começa a quebrar a pedra do outro lado. Agora o processo todo é o quebra-pedra. Aquele que é bom para os rins. Entendeu? O chá de quebra-pedra. Esse é o caminho. Gente, vocês estão desligando o microfone? Já falaram para não desligar. Até que enfim eu vejo alguém falar as coisas que eu falo há 50 anos que ninguém segue. Eu nunca desligo o microfone. Mas fala. Só para saber a classificação, aqui está colocado como especialidade a autodecidologia. Sim. Que é o enfoque que o senhor está querendo dar, né? Dá para explicar um pouco mais profundamente a correlação? Escuta, como é que você vai arranjar uma solução para alguma coisa? Não pode ser uma solução teórica apenas, ela tem que ser prática. Para isso, você tem que ter uma decisão. Então, por exemplo, você já viu aquele negócio que eu falo sobre a reunião? Lá embaixo, lá no meu quadro? Reunião, para mim, tem que ter telefone, computador, as coisas todas de comunicação para resolver agora e tomar providência imediatamente. Nada de ter uma reunião que demore muito e que não resolve nada. Tem que resolver e começar a funcionar a partir dali. Por exemplo, a melhor reunião que tem é aquela minha com a turma que estava resolvendo os processos para fazer a consi prática, objetiva. Então eu cheguei na reunião e tinha uma pauta enorme, sabe? Mais ou menos assim, acho que eram 9 itens. Eu cheguei e falei assim, olha, eu posso falar antes um pouquinho, que pode ser que assim a gente até alivia vocês. Aí eu falei assim, olha,
nós já achamos um lugar, já ofereceram um lugar em Foz do Iguaçu para a gente fazer sabe, a SOCIM conscienciológica, que é a Sociedade Intrafísica da Consciência. Agora, vocês têm que ir lá imediatamente. Aí o povo só fez assim, fechou tudo. Então vamos lá agora! Acabou, fechou aquilo. Essa que é a solução, é assim que eu entendo reunião. Então, por exemplo, eu abortei um monte de teoria, de debate à toa, de perda de tempo, de energia daquele povo todo. Agora, veja bem, eu não vi de cara aqui, não. Eu já conheci a cidade. Mas eles vieram. Você sabe dessa história, né? Agora, o povo todo reuniu, deu aquele entusiasmo, todo mundo saiu de lá e veio para cá. Você falou, o pessoal não entendeu, continuou, daí você levantou, insistiu, olhou na frente, escuta essa mulher aqui, que era a Ivani, né? A Ivani. Você estava lá na hora? Pois é. Tinha mais gente aí. Você também estava lá. O Chico está lá também. O Chico é desde a primeira hora comigo. Porque o pessoal queria curtir o trabalhão que teve para fazer essa proposta, eles queriam apresentar essa proposta. Foi. Eles queriam fazer tudo. E agora aquilo nichou o aparelho, como eles falam. Abortou tudo. Isso é que é o ideal em matéria de reunião. Quer dizer, na verdade, eles vieram fazer uma reunião aqui. Então vieram ver que era uma chácara, vieram ver como é que era, etc. Tal. E começamos as tratativas da coisa. Já quando eu vim aqui, já de cara, já foi para abrir tudo, dar um jeito em tudo. O Moacir veio para cá e a coisa foi. E vocês vieram, a reunião continuou lá em Curitiba com alguns. Foi, alguns ficaram lá. Era um encontro, Era um encontro do Ele Brasil tinha como inteiro. todos Tinha gente até do exterior. Era um encontro grande. Tem pessoas que realmente gostam muito da reunião. Então, às vezes, a gente tenta ser mais pragmático, nós até colocamos, mas as pessoas, elas preferem, não, vamos conversar bastante, debater, ver uma conclusão. Quando você vê, passou 2 horas, entende? Pois mas o problema quando é assim, as pessoas práticas, assim, então, ó, vocês ficam aí discutindo, vai lá para aquela sala, discute lá. Nós vamos resolver os casos. Acontece muito isso. Bobagem. O essencial, o prioritário é que tinha que ser atendido. O problema é para isso. Era SOCIM conscienciológica, foi esse o nome que tinha. Ainda não tinha o CAEC, nada disso. Aí o Tadeu me perguntou, mas que nome que vai dar para isso? A primeira coisa, Centro de Autoestudo da Consciência. Tem que pensar nisso. Mas como é que fica o nome? Centro, tal. Pessoal, vem aí. Aí eles começaram a pensar, chegou à conclusão que era CAEC. É assim. Negócio tudo no tapa. Você tinha deixado um fax com as orientações, você não Foi. sabia de nada. Não. Eu tenho cópia desse fax até hoje. Tem? Você deixou um fax com as orientações de como seria, que teria que ter gente disponível, que fosse aposentado, alguma coisa assim. Seria o ideal. Seria o ideal. Para aumentar o número de pessoas, porque nós precisamos de muitas pessoas. E você vê, o processo de pessoa que foi o maior problema nosso o tempo todo. E o Tadeu chegou na reunião com essas anotações. Teve uma época que já estava a coisa toda encaminhada aqui, só tinha 29 pessoas. Eu lembro disso, que eu contei lá no salão. Tinha só 29 pessoas que trabalhavam conosco aqui, mais nada. Então vinha um curso. Dava 50 pessoas. Dava 50, só tinha 29 pessoas. Às vezes dava trabalho para ir às cataratas. Porque eles tinham medo de mandar uma pessoa. Cada aluno que vinha tinha que ir às cataratas com uma pessoa do CAEC. Eles tinham medo de acontecer alguma coisa com as pessoas. E vinha muita gente perturbada. Era muita gente doida, gente. Porque estava tudo desbravando, né? Você já viu. O Amaro era um dos que ia, pois é. Mas os grandes eventos davam 50 pessoas agora. Aqui tem mais de 80 todos os dias, né? Não, aqui tudo, aqui ó. Em relação com a realidade hoje, tudo é michuruca, né? Já passou, ultrapassou. Outra coisa, 500 pessoas em Foz. Tinha 29. 29 não eram agora, todos que moravam aqui. Quando eu vim para cá, quantas pessoas tinha? Tinha 100 e poucas. Agora, 8 anos. Negócio de 8 anos para cá. É a metade do tempo que nós estamos aqui. Essa segunda metade é que ampliou o povo. Agora, eu sabia. A turma mesmo falava, ó, se você for para Foz, o povo vai. E aí vai aumentar tudo. Foi o que aconteceu, pouco a pouco. Agora isso demora, né?
Agora, esses 500 já tem mais de ano, né? Tem mais de ano. Então a coisa já está bem assentada. É a vida. Agora, gente, eu queria perguntar o seguinte, alguém fez aí revisão aí do texto de alguma coisa? Achou alguma coisa? Cadê a Sandra? Sandra, nada? Neologia? Eu achei que no item neologia da primeira folha, a neologia ele está mais pequeno que os outros itens na letra, parece mais pequena. E o antitonomologia também. Não, não está não. Isso aí é por causa do itálico. Está normal. Não tem nada não, está bem. Isso é o itálico. Valdo, na interdisciplinologia, em função de tudo que foi levantado aqui, é possível de ser incluído para profilaxia? Nós temos que incluir 3 para dar certo. Então vamos pôr para profilaxia. O que mais? Priorologia. Aqui, ó, ela já deu um palpite aqui também. Eu estou deixando para vocês fazerem. Autopriorologia, já pôs aqui, ó. Autoprofilaxia, colocou. O que mais? Fala a outra. Vamos ver se vai dar certo. Pré-cogniciologia. Não. Ela pôs autorracionologia. E também outra. Essa está mais séria. Invexologia. Não, invex também não. Essas 3 dela eu estou de acordo. Você está vendo? Ó, você ganhou dele, ó. Dessa vez, olha lá. Ela está sempre achando que não está ajudando nada. É mais costume. Mas ó, ajudou. Mais costume. Funcional. Agora, a invexologia, ela poderia entrar em função da profilaxia, de você Sim, mas ela aí, no caso, é secundária. Ela é secundária, você não acha? É derivado, não resolve. Agora, ela colocou mais isso aqui, ó, sinonimologia ela pôs, holotecologia ela pôs, e antonimologia também ela pôs. A Antônia colocou solução impulsiva. O que vocês acham? Ela não está perfeita? Acho que você não pode falar. Você está vendo? Ela de vez em quando está certa. Ela não tem confiança ainda no processo. Você precisa de começar a ter confiança. Mas hoje peguei o dicionário, Evaldo. Não, o dicionário até eu pego. E olha, que eu nasci com essa língua. Hoje peguei. Não quer dizer nada. Isso é normal, não é isso? Nós vamos ver isso aqui com amor e carinho. Agora, ó, o que mais está faltando? O que é que está mal? Está ainda obscuro, que a gente pode clarear sobre o assunto. Tem mais alguma coisa? Vem cá, a Dulce não falou nada. Eu acho que é porque ela está lá no camarote. Como é que é? Não vai dizer nada? É. Não, gente, eu saí, cheguei tarde, pô, o microfone para confessar. Ninguém quer pegar o microfone agora, o microfone agora tá, não, é muito por sério. Isso não. É isso? É. Eu queria entender melhor o que é a última fatologia, a aceitação lógica da Verpon. Porque a Verpon já é a provável verdade, né? Derivada da verdade lógica. Mas a aceitação lógica... O que é aceitação lógica? A Verpon, lógica? ela tem um aspecto difícil, que é a coisa nova. A coisa nova sempre cria problema, porque às vezes ela não se encaixa no já existente. Então tem que ter uma aceitação lógica disso. Primeira coisa, onde é que entra essa novidade? Há cabimento para ela? É o encaixe dela, né? Ou ela vai entrar dentro de um corpo estranho, como um corpo estranho aqui dentro. Esse corpo estranho que não pode ter. Então tem que ter lógica para não ser corpo estranho. Faz lógica? Tem alguma lógica para você? Tem lógica, é uma solução lógica. Agora, ó, essa solução lógica é a solução que faz sentido. Porque eu vi falando, ó, faz sentido para você? É a solução que faz sentido. Tem lógica? Faz sentido? É racional? Corresponde aos fatos? É assim que eu pergunto aqui sempre. Esse é o caminho do processo democrático. De modo que não tem outro jeito. Agora só me conta uma coisa. O Jarbas não falou nada hoje. Por quê? O microfone quase não veio para esse lado, né? Ô Jarbas, vamos ver. O que há? Ah lá, outra que calou. Olha lá, está até triste lá no canto lá. Está sem microfone.
Agora, então, nós temos a turma de microfone e a turma sem microfone aqui. Professor Valdo, a gente pondera mais a pergunta. Ah, é? Não tem que pensar mais agora, né? Mas a Gisele fala que a gente pondera mais a pergunta. Mas eu estava pensando bastante que as pessoas mais acanhadas, como algumas, pelo fato de o microfone ter que ser solicitado, chegar até elas vão ficar mais acanhadas. Mas é bom, porque é uma oportunidade de vencer. Mas eu, qualquer coisa, a gente toca o microfone na cabeça da pessoa. A gente dá um jeito. Segura aí. Segura aí. E manda lá. Né? Só isso que eu estava pensando. Laura? Professor, como que se trabalhava a higiene consciencial nos cursos intermissivos? A higiene consciencial? Nos cursos intermissivos, o negócio é melhor por causa do ambiente. O holopensene é favorável, a pessoa é mais equilibrada. Então, isso já é meio caminho andado. Né? Aqui é muito mais difícil. Aqui nós estamos vivendo um mundo de interferências. Há muita interseção. Há muita intrusão. Extrafisicamente, nesses ambientes do curso, é tudo limpinho. Você está isolada, sozinha, mas sem isolamento. Vê se me entende. Então, veja, você está com seus pares. Quer dizer, você está com seus semelhantes. Você está com seus iguais. Você está com a turma do seu nível. Muda tudo. Agora, veja, se uma pessoa começar a estudar a diferença do holopensene lá, no curso intermissivo, para esse nosso aqui, ela vai entender perfeitamente o processo da família consciencial. Que a base é essa. Lá você estava com, vamos dizer, a elite da sua família consciencial. Aqui você está com a ralé, que sou eu, a turma e tal. Está entendendo? Mas lá é elite. Por quê? Amparador, evoluciólogo, serenão, que de vez em quando aparecia, mostrava, são os professores da história. Agora aqui não, vocês estão na bruta. O negócio não é... Mas a previsão de fato era no futuro a gente interagir, viver na intrafisicalidade com a dita ralé. Com a dita ralé. Não com os professores, aqui. Com o corpo... Vocês foram preparados para isso. E outra coisa, muitos de vocês me viram lá. É que vocês esquecem. Professor, quer dizer, quem iria conviver era o corpo discente, os alunos, né? Mas o senhor era o corpo docente. Não é esse, mas não é esse. O problema que nós temos que lembrar é o seguinte: quem é que já não foi professor aqui? O corpo discente nosso é constituído de ex-corpos docentes. O que vocês acham? Alguém quer reclamar? Quer retrucar? Cuidado! Como é que é? Sabe, você quer falar alguma coisa? Professor, tendo algum pato pensene no extrafísico, no curso intermissivo, seria uma ótima ferramenta de autopesquisa, né? Seria. Sempre ajuda. Bom, dentro do processo cognitivo, existe um fenômeno chamado insight. Ele pode ser inserido aqui também, não pode? Insight. Pode, mas agora pode chegar uma não solução. É bem isso, né? Insight, eu gosto de colocar, quando nós estamos estudando, por exemplo, heuristicologia. É o estudo da Verpont. Aqui não tem nada a ver com a Verpont diretamente. É uma solução lógica, que às vezes não tem nada de Verpont. Escuta, às vezes a solução mais difícil que tem são das coisas banais. A maioria de nós todos, às vezes, não vemos o óbvio. Não é isso que é o normal? O óbvio, às vezes, é a coisa mais difícil de se ver. Você entendeu a diferença? Então é enorme. Tá, mas mesmo assim, o insight não significa que seja o insight aí, do ponto de vista, por exemplo, de ser inspiração, de ser intuição, tudo isso, mas tem qualquer coisa, não é só uma solução lógica. A vida inteira você tem isso. Sem inspiração. É a inspiração, João Paulo, que você estava falando aí. Inspiração. Desculpa, eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, que faz parte do processo do pensar, o insight, certo? E ele pode ser, a solução pode ser um produto
O insight pode ser a numa solução. serendipitia da pessoa. Mas, então, o que eu quero dizer para você é que aqui isso é secundário. Porque o insight que interessa é na neurohistologia, na descoberta, na inventividade, é numa pesquisa. A solução lógica aqui eu não quero levar para esse viés. Tá, entendi agora. Entendi. Tem lógica? Tá, eu tenho que colocar as coisas bem nos trilhos e não sair muito. Senão a vitória muda. Eu vou para o acostamento. Entendeu como é que é? Ovaldo, aqui. Eu queria aproveitar e falar só um pouquinho do tertuliário, bem breve, né, só para... Tem muita gente aqui... Vou te dar de presente. Obrigada. Tem muita gente aqui que já sabe que a gente está fazendo um esforço muito grande para as obras poder caminharem. Mas agora, como todos vocês sabem, as tertúlias estão sendo online e tem muita gente nos olhando e muita gente nos escutando. Aí isso é um motivo de felicidade muito grande também para todos nós. Até eu queria aproveitar e falar assim, que a partir de agora que a gente está fazendo todo tipo de questionamentos com o microfone, a pessoa que fique um pouco mais acanhada, ou, não vou perguntar, tem que pegar o microfone, tem que esperar o microfone ligar até aqui, essa pessoa não está dando a oportunidade daquele pensamento que ela está tendo, aquela questão, esclarecer alguém que está ao outro lado também. Então, na hora que vocês ficarem mais acanhados, pensem também que tem um monte de gente nos olhando pela internet e que são pessoas que estão muito desinformadas e muito pouco atualizadas de tudo o que está sendo feito aqui. Então, eu acho que é um trabalho de todos falar, perguntar, questionar e fazer a tertúlia cada vez mais rica. E aproveitar este momento também para aumentar também a nossa, a nossa fala, o debate. Que, Sandra? E a nossa interlocução. Eu faço um convite a todos vocês para se esforçarem mais com isso. E aí também, só lembrar, a obra está caminhando muito rápida. O arquiteto Everton, nosso voluntário, falou hoje que a obra está sendo assim, está muito acelerada, estão levantando o chão, colocando o negócio no chão. Tem assim, só para complementar, as fundações estão prontas, nós estivemos lá hoje, os pilares estão subindo, e segundo o Everton, a sapata é maravilhosa. Eu não entendi muito bem o que é sapata, ele disse que é divina, maravilhosa, está perfeita. É a base de tudo. Ele falou que está muito bem feito, e a gente está convidando para que todos vocês vão até lá visitar. Porque está muito realmente acelerada a obra do tertuliário. Então, o tertuliário está andando, já tem energia, já as fundações já estão, as bases já estão intrafísicas, já estão mais solidificadas. Isso. E a gente ainda tem que continuar oferecendo nossos tijolos, né? Cada tijolo tem um preço de R$50 e ele é equivalente a 180 tijolos reais para o tertuliário. Então, estão aqui, a gente tem ainda bastante para ser vendido. Se tiver alguém de vocês que está viajando, que vai fazer uma itinerância, também pode levar, pode pedir na Megastore, levar uma quantidade e tentar vender também, onde ele estivesse dando aula ou na cidade que ele fosse, tá? Vamos fazer um esforço, porque se a obra continua tão rápido, vamos ter que parar de novo, até a gente ter dinheiro para uma segunda etapa. E eu acho muito sério a gente não parar. Tá? E nós chegamos à metade, mais ou menos, que são R$400 mil. E lembrando que quem está online pode entrar em contato com a gente pelo endereço, né, Chico? E se quiser colaborar, fazer alguma doação, quiser saber de que forma vocês podem participar, então entre em contato com a gente. E também não esqueçam que online vocês podem fazer pergunta. É só mandar a pergunta direcionada aqui para a gente, que a pergunta é feita na hora e o professor Valdo responde na hora e não depois, tá certo? Obrigada da atenção. Obrigada. Acho que podemos fazer... Olha, eu só queria falar uma coisa, Leonardo. Nós queríamos pedir para você, que a gente observou, a Flávia observou, eu também, que o pátio aí não está cabendo mais os carros. Vocês vão ter que estudar e fazer a expansão do estacionamento. Se atualmente, que aumentou um pouco aqui, quando tem curso e a tertúlia, não está cabendo os carros. E outra coisa, esse dia nós pensamos se os carros lá de baixo tinham vindo para cá, mas não é não. É gente mesmo, não estava mais. Tem gente que está com problema de estacionar aí. Agora, ó, eu só peço uma coisa, que existe aqui uma regra, desde a época da cooperativa.
jamais deixar o carro fora do portão. Nunca. Que aí não pá. Então, ó, você observa isso para nós, vê como é que pode fazer a expansão desse pátio. Esse pátio de estacionamento aí, não tem jeito. Agora, por favor, não derrube a ar para fazer o estacionamento. Confio em você, hein? Confio em você. Tá? A solução... Aqui, hoje, você sabe, o verbete aqui é solução lógica. Então tá bom. Agora todo mundo está acompanhando, todo mundo, a situação está brava, tá certo. Agora, ó, eu quero dizer para vocês o seguinte, principalmente para a turma de fora, que no próximo domingo o tema vai ser erro crônico, para a gente estudar. E que hoje nós temos 13 verbetes. 3 são verbetes novos e 10 são dos antigos. Eu dou para quem? Verbetes novos. Ambílevo. Dupla acumulação. Primo-ponente. Verbetes antigos. Diferença semântica. Heteronomia. Operação. Peça única. Prerrogativa. Pseudo-profundidade humana. Relatividade. Soma. Taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, a Cristina está aqui para dar um recado, não? E depois o Gustavo está aí. Então, depois do Gustavo, tá, Délio? Uh, 19h30, nós vamos ter o ciclo de debate e discernimento, então nós vamos ter a atividade Cosmovisão da China. Nós vamos passar o documentário China Além da Muralha, que foi exibido na Globo News, e depois vamos fazer um debate com as pessoas que participaram na última viagem da China, com as suas impressões que tiveram lá da China, né? Então, fazer um comparativo até com esse documentário. Depois nós vamos ter vamos apresentar algumas fotos da viagem, né? Então vamos fazer um debate nessas impressões e vamos ter um coquetel ao final do evento. Okay? É sexta-feira às 19h30. Okay? É evento gratuito, tá, pessoal?